Boa noite, queridos alunos, professores, demais agentes da rede da Secretaria de Educação do Estado de São Paulo. Meu nome é Marconi Cabral e sou um dos professores, moderadores e aluno de camarote também aqui do nosso Centro de Mídias. Sejam muito bem-vindos para a nossa aula de Filosofia na segunda série do ensino médio com a brilhantíssima professora Maria Fernanda Degan. Antes da gente começar a conversar sobre humilhação, que é a continuação desse tema que a gente vem refletindo nas nossas aulas, quero deixar aqui alguns recadinhos para vocês. Primeiramente, lembrem-se que na semana que vem nós não teremos a nossa aula comum, mas teremos um momento muito especial durante a semana, uma programação voltada tanto para que vocês todos possam descansar, possam desligar um pouco a mente aí dessa situação que a gente está vivendo, como também reprisar alguns conteúdos que porventura foram perdidos ou que podem ser aprofundados, sendo vistos mais uma vez. Eu vou colocar também no nosso chat, a gente já um link, onde vocês têm acesso ao material. Eu vejo que muitos professores perguntam onde eu consigo os slides, às vezes fica um pouco perdido, eu vou colocar aí no chat para vocês terem acesso a essa informação. Pois bem, nosso tema já foi dito, vamos falar sobre humilhação, dentro daquele conteúdo que a gente vem explorando no terceiro bimestre, que é filosofia, política e ética, humilhação, velhice e racismo. E qual que é a habilidade que nós vamos desenvolver nesta aula? Vejam que é uma nova habilidade, diferente daquelas duas que eu trabalhei com vocês anteriormente, ou melhor, que nós trabalhamos com vocês anteriormente. Essa habilidade é construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos. E quem vai nos ajudar de maneira especial a construir essa habilidade é a nossa querida, estimada, amada professora Maria Fernanda Degan Bocafole. Ô Marconi, você me mima e eu fico mal acostumada depois das aulas. Obrigada. Gente, muito boa tarde a todos vocês. É um grande prazer, como sempre, poder estar com todos vocês aqui conosco, comigo, com o Marconi, todos os estudantes. Vocês são, assim, bem-vindíssimos, vocês são o motivo da gente estar aqui, sempre com tanta alegria. E também eu quero fazer uma saudação especial aos professores, porque é muito bom saber que tem sempre professores nos acompanhando, e eu quero também agradecer, porque a minha lista, assim, de leituras, ela vai crescendo a cada semana devido às excelentes indicações e referências que vocês generosamente compartilham conosco. Então, uma saudação muito especial a todos os docentes e um beijo para a professora Elaine Mussi, porque ela está sempre me acompanhando, sempre mandando mensagens, essa relação de parceria é muito boa. Hoje, pessoal, a gente vai conversar um pouquinho no bojo do que a gente já vem, em algum sentido, conversando até aqui. Nós vamos falar sobre humilhação, né? E para a gente dar o pontapé inicial, então, na nossa conversa, eu gostaria de convidá-los a pensar um pouco e, se possível, se vocês assim desejarem, compartilhar conosco as respostas, as reflexões de vocês no chat a respeito de duas perguntinhas que vão aí na tela para vocês. Então, a primeira diz assim: por que você acha que este tema, ou seja, o tema da humilhação, por que você acha que este tema interessa à filosofia? Porque, vejam só, gente, falar sobre humilhação não é uma escolha aleatória, e aí eu queria entender um pouquinho se vocês conseguiriam imaginar ou conceber por que este é um tema que concerne a filosofia, né? Essa é a primeira pergunta. E a segunda diz assim: procure no dicionário qual é o significado do termo humilhação. Então, como são duas atividades um pouquinho mais longas, eu vou deixar 3 minutinhos livres para vocês fazerem aí pelo chat e a gente já retorna com o nosso querido professor Marconi. Vamos embora?
Bem-vindos de volta, queridos alunos. Antes da gente entrar nas respostas às questões que a Maria Fernanda trouxe para a gente, eu quero só retomar aqui, eu vi que alguns professores perguntaram, pediram novamente para colocar habilidade. Eu coloquei lá no chat, gente, mas eu sei que às vezes fica um pouco difícil de encontrar. Então, a nossa habilidade é construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceitos. Construir argumentação crítica sobre as práticas sociais de discriminação e preconceito. Essa é a nossa habilidade de hoje e da nossa próxima aula também. A gente está trabalhando uma habilidade em 2 aulas para a gente poder aprofundar mais a questão. A professora Cristiane perguntou também onde a gente pode rever o conteúdo. Professora, no canal do YouTube do Centro de Mídias. Assim que a gente terminar essa moderação aqui, eu já coloco o endereço, o link no nosso chat também, para que você tenha acesso direto aí ao canal do Centro de Mídias, onde fica dividido ali por diversas playlists, diversos canais, melhor dizendo, de acordo com o segmento, de acordo com a série. E aí agora sim, respondendo as perguntas da Fê, a primeira pergunta dizia o seguinte, né, por que você acha que este tema interessa a filosofia? Por que a humilhação é um tema que interessa a reflexão filosófica? O Emanuel Feliciano disse o seguinte, porque envolve a vida humana. A humilhação tem a ver com o ser humano. Se tem a ver com o ser humano, é importante para a filosofia. A Isabelle disse assim, a questão da humilhação mexe muito com as pessoas, né? Machuca, inclusive, as pessoas. E se mexe com a vida humana, se machuca o sentimento humano, isso é importante para a filosofia. Inclusive relacionando aí com a psicologia, que é uma coisa que o Mateus também levantou. O Mateus disse o seguinte, né, que a questão da humildade, da humilhação, perdão, é uma questão importante porque ela vai diretamente atingir o psicológico tanto do indivíduo quanto da população em geral. Por isso que falar de humilhação é tão importante. A segunda questão da professora Fernanda dizia o seguinte, procure no dicionário qual o significado do termo humilhação. E eu quero destacar 2 respostas. Primeiramente, a da Clarinha, adoro esse nome, o nome da minha filha. A Clarinha disse, humilhação é rebaixar os outros, colocar os outros abaixo. E a Stephanie disse assim, humilhação é, literalmente, o ato de ser tornado humilde, ou seja, alguém que se tornou humilde perante outro ser de devida superioridade. Logo, humilhação não é o mesmo que chamar o outro de menos esperto, por exemplo. Tem muito em comum com a sensação, com a emoção da vergonha. E se a Fê me permite, a gente vai trabalhar, a Maria Fernanda sempre traz para a gente essa questão da etimologia das palavras. Eu gosto muito de uma versão etimológica da palavra humildade que está relacionada ao termo humus, que é a parte fértil da terra, né? Não sei se a Fê vai explorar isso para a gente, se não, gente, fica como dica de fazer essa relação da humilhação, da humildade com a fertilidade. Beleza, gente? É com você, Fê. Obrigada, Marconi. Muito legal você ter falado sobre a origem etimológica da palavra, porque ela é linda mesmo, né? E a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Eu vou retomar os comentários que o Marconi trouxe aqui pra gente, né? Os comentários de vocês no chat. Mas, Marconi, você já leu a obra sobre o problema da empatia da Edith Stein? Não li, Fê. Eu também nunca li, mas o professor Mateus deixou a dica pra gente e vamos ler? A gente vai ter que fazer depois um projeto leitura só de dica de professor. Vamos precisar, né? Porque são Obrigado, dicas. Mateus. Obrigada, Mateus. Então vamos lá. Foi muito legal ouvi-los, porque vocês trouxeram aqui as 2 acepções. A acepção significa significados, né? Vocês trouxeram os 2 significados da palavra humilhação. Vejam aí na tela. Existe um primeiro significado de uso mais comum hoje em dia, e aí, na verdade, eu fiz assim um pot-pourri, né? Um conjunto de significados que eu fui encontrando em diversos dicionários que dão conta do seguinte: humilhação significa rebaixar, vexar, oprimir, tornar mal afamado, referir-se com menosprezo ou desdém, tratar com soberba, aviltar, fazer um rebaixamento forçoso.
Este é o significado que a gente utiliza hoje para o termo humilhação. E para a gente entender direitinho o significado dele, porque às vezes o português é uma língua riquíssima, mas às vezes ela pode ser um pouquinho traiçoeira, né? Então eu associei esse primeiro significado, este mais comum, com a palavra em inglesa humiliate, que é literalmente humilhar, né? Mas bom, gente, olha, nem sempre este foi o entendimento corriqueiro da palavra humilhação. Por quê? Se a gente retroagir um pouco no tempo, e teve uma estudante que trouxe isso, né? Se a gente retroagir um pouco no tempo, havia ou há um outro entendimento possível para a palavra humilhação, que é esse que aparece aí no número 2 para vocês na tela, e que diz assim, bom, humilhação significa tornar ou tornar-se humilde. E aí essa palavra humildação, que eu pus entre aspas, porque ela não existe, pelo menos não é de uso corrente na língua portuguesa, né? Esse sentido de humilhação, de tornar alguém humilde ou de tornar a si próprio humilde, ele é encontrado com bastante clareza nos escritos do Santo Agostinho, principalmente num dos escritos dele, lá na Idade Média, né, que se chama Carta 118, e aparece também bem claramente no São Bento, né, que o nome completo é o São Bento de Núrcia, né, porque ele veio da região da Núrcia, e ele escreve os passos para a humildade. Humilhação no sentido de humildação, de tornar-se humilde, tem mais a ver com a palavra inglesa humble, que significa humildade, humilde. Daí, quando a gente encara desse jeito, né, fazendo a separação entre humiliate e humble, fica um pouco mais tranquilo da gente entender que, olha só, existem duas diferentes concepções, duas diferentes acepções para esse termo. Uma, que é a primeira, que é a que se utiliza mais contemporaneamente, e uma outra, a segunda, que é a que se utilizava anteriormente e que foi muito mobilizada, inclusive nas áreas, no âmbito religioso. E esta noção de humilhação que o Marconi muito bem colocou para a gente, essa noção de humildação, né, humilhação como tornar humilde, ela tem uma origem etimológica super bonita, porque ela vem do latim. Bom, vejam, a língua portuguesa é uma língua advinda, né, do latim, assim como o francês, assim como o espanhol, o italiano, né? Então, a palavra tem uma origem etimológica latina, vem de humilis, né? Que é latim para baixo, ou ainda de humus, né? Que é latim para chão, terra. Então, olha que interessante, porque a palavra humilhação, independentemente do sentido que a gente esteja pensando, né, ofender ou tornar humilde, elas têm essa origem etimológica que vem assim o que está no solo, o que é rasteiro, o que está embaixo, no sentido assim mesmo de inferior, né, é o contrário do superior, né. É bem interessante a origem etimológica dessa palavra, né. E aí, já que eu citei o São Bento de Núrcia e citei para vocês a sua obra Passos para a Humildade, para vocês entenderem um pouquinho melhor do que é essa humilhação, do que é esse tornar humilde a que o São Bento está se referindo, ele escreve lá, regras de humildade. O São Bento de Núrcia, ele foi um monge italiano, né? Ele viveu entre 480 e 547, ele vive lá na Idade Média. E ele escreveu assim, ó, vou ler só uma frasezinha só para ficar mais claro. Ele diz assim, a Escritura Divina nos clama dizendo, todo aquele que se exalta será humilhado. E todo aquele que se humilha será exaltado. Então, essa percepção da humilhação enquanto uma virtude,
enquanto um entendimento de que, olha só, eu sou só um ser vivente, como tantos outros, como todos os outros que habitam a Terra, e não possuo nada de mais especial do que qualquer outro indivíduo que esteja nesse plano terrestre comigo, né? Essa é a ideia que o São Bento está tentando trazer para a gente, a ideia da humildação. Beleza? Mas, muito embora a gente pudesse ficar até de noite falando sobre a noção de humildação, né? No Santo Agostinho, no São Bento, enfim. Na verdade, hoje eu quero convidá-los a que nós nos foquemos na noção contemporânea de humilhação, que é essa que fala sobre ofender, rebaixar, aviltar, né? E eu queria que a gente pensasse um pouquinho em como esse termo passou a ser entendido a partir do século XVIII. Então, vai aí na tela para vocês, né? Aparece assim. Como se começa a conceber o termo humilhação a partir do 18. Humilhação passa a ser entendida como uma transgressão das expectativas legítimas que cada indivíduo possui de ser respeitado e tratado com dignidade. Essa noção de humilhação como algo muito ruim, como algo indesejável, como algo que deve ser combatido, como um mal, porque representa uma afronta à dignidade, ao respeito que cada um e todo indivíduo são merecedores naturalmente pelo mero fato de serem indivíduos. Essa concepção de humilhação, ela aparece em vários documentos históricos. Por um exemplo, ela está subjacente na Declaração Americana de Independência, que foi lá em 1776, lá no finalzinho do século XVIII. E, aliás, a independência dos Estados Unidos, ela vai assim que nem um rastilho de pólvora, né? As ideias independentistas vão assim que nem um rastilho de pólvora em direção ao sul da América, né? Lá no final do 18, os Estados Unidos estava se independizando da Inglaterra, né? Aparece também essa noção de humilhação de forma subjacente na Declaração dos Direitos do Homem e dos Cidadãos, que é escrita em 1789. Gente, todo o meu respeito por quem me contar agora no chat o que rolou em 1789 no mundo. Marconi, topa dar uma olhadinha aí para mim? Já, Fê. Revolução Francesa. Boa! Revolução Chovendo Francesa, aqui isso aí. Teve um que falou Copa do Japão, mas tá por fora. Não, Japão não. Quer dizer, o que será que estava rolando em 1789 no Japão? Não sabemos. Esse é um dos problemas da gente ter essa história contada sempre de uma forma ocidentalizada. Você queria saber o que rolou nesse ano no Japão? Eu queria. Né? Mas a gente não sabe, porque a história é contada a partir de uma perspectiva ocidental. Esse é um dos problemas, né, da narrativa colonialista, enfim. Mas tudo bem. Eu também estou sendo colonialista, né? Porque, olha, estou trazendo os Estados Unidos, estou trazendo França. Marconi, estou fazendo um exercício aqui de autocrítica. Caramba! Verdade. Uf! Todos precisamos fazer. Mas tá bom, vamos seguir. Então, o que aconteceu lá em 1789? Cortem as cabeças, né? Revolução Francesa, corta a cabeça do rei, da rainha, do filho do rei, do bebezinho pequeno do rei, que era para não sobrar nenhuma gota de sangue real correndo na França, né? Então, em 1789 se publica aí a Declaração dos Direitos do Homem, na qual subjaz aí essa noção de humilhação. E por fim, em 1948, vamos lá, todo o meu respeito para quem me contar o que rolou no mundo em 1948. Marconi, toca aí para mim. Estão falando aqui da criação da ONU, Bom, Segunda Guerra.
Pessoal, é bem rápido, hein? É. Boa. É isso, gente. Criação da ONU, que veio no bojo do final da Segunda Guerra Mundial, porque os europeus pensaram assim, meu Deus, a gente não sabe o que a gente está fazendo da nossa vida. Em 50 anos, 2 guerras mundiais. Espera aí, vamos criar um negócio aqui para ver se as coisas andam um pouco melhor. Aí eles criaram a ONU, assim, contando em linhas gerais e bem simplista, né? Mas a ideia da ONU um pouco foi no sentido da promoção da paz. E a ONU tem essa ideia, então, da defesa da dignidade da pessoa enquanto valor universal e, portanto, se coloca frontalmente contra a humilhação. Beleza? Vamos tocando então. Aí, na próxima telinha que aparece aí para vocês, eu trouxe o John Rawls, que foi um filósofo político, né? Que viveu entre 1921 e 2002, ele foi extremamente produtivo, um autor muito prolífico, né? Muito alvissareiro, produziu muito, mas a obra que nos interessa aqui hoje é a primeira, que está destacada em amarelo, que se chama Uma Teoria da Justiça, publicada originalmente em 1971. E o que o John Rawls conta nessa obra, Uma Teoria da Justiça? Bom, ele está fazendo uma análise a respeito de diversas coisas, diversos temas que perpassam a justiça e a justiça social, que também é, assim, objeto de atenção do olhar do John Rawls, né? Mas a gente tem que ter em mente que o John Rawls, ele vai também se debruçar sobre o problema da humilhação, só que ele vai pensar a humilhação de um ponto de vista, assim, bem específico, que é o das instituições, tá bom? Então, na tela aí para vocês, que o John Rawls vai fazer? Ele vai pensar humilhação em como ela se dá, como ela é realizada do ponto de vista das instituições, ou seja, das organizações. Então, ele diz assim, vamos para a próxima tela. Uma concepção adequada de justiça leva em consideração a humilhação e dá as bases sociais do autorrespeito. O que é o autorrespeito? É a garantia de condições para que os indivíduos adquiram um senso de si como pessoa com valor moral e desenvolvam capacidades morais para percorrer o seu plano de vida autonomamente. Isso é a definição que o John Rawls dá de autorrespeito. E ele diz assim, autorrespeito é um direito de todo indivíduo, é um direito que todo indivíduo possui pelo mero fato de existir no mundo enquanto indivíduo. Autorrespeito não é uma coisa que tem que merecer ou que tem que ganhar. Todo mundo já nasce dotado do direito ao autorrespeito. O que é o autorrespeito na concepção do John Rawls? Essa garantia de condições para que os indivíduos se vejam como pessoas com valor moral e que, portanto, merecem ser respeitadas, merecem ter os seus direitos respeitados e garantidos, certo? Aí o John Rawls conta pra gente o seguinte, olha, ele diz, eu penso que a humilhação, ela ocorre de 2 formas, tá? A primeira que ele chama de humilhação do cidadão, que ocorre naquelas instituições que o John Rawls designa instituições básicas, que são responsáveis pela distribuição dos direitos e das liberdades. Então, assim, o Estado, a legislação, a Constituição, quando que essas instituições promovem a humilhação do cidadão? Bom, quando a cidadania e as liberdades fundamentais dos indivíduos se veem diminuídas por conta destas instituições. É a chamada humilhação do cidadão. Então, tivéssemos, por exemplo, uma Constituição que oferecesse direitos de forma distinta, né? Então, por exemplo, se o SUS fosse garantido apenas para uma certa parcela da população e outra parcela não, enfim, tivéssemos uma Constituição que previsse direitos sendo distribuídos de formas totalmente díspares, teríamos aí um caso do Estado, da Constituição, da legislação, promovendo a humilhação do cidadão, que é a retirada da cidadania,
certo? Bom, essa é a primeira forma de humilhação identificada pelo John Rawls. A segunda, ele designa de humilhação socioeconômica. E o que é essa humilhação socioeconômica na perspectiva dele? É quando um status, né, uma condição, uma situação supostamente inferior ou desfavorecida é lembrada de uma forma, assim, obrigatória e frequente. Então, se a gente puder aqui fazer um exercício, assim, de imaginação sociológica, né? A gente poderia pensar num caso de humilhação socioeconômica, por exemplo, quando na televisão uma pessoa que cometeu um crime ou uma contravenção, ela é, assim, apresentada para o público de uma forma que conte o tempo todo a história da sua trajetória absolutamente desprovida de meios, né, de uma trajetória absolutamente pauperizada, marginalizada, como se a pauperização e a marginalização a que aquele indivíduo esteve submetido no decorrer da sua vida houvessem diretamente causado aí a contravenção ou o crime. Isso é humilhação socioeconômica, né, na perspectiva do John Rawls. Interessante a gente pensar que, assim, o John Rawls, ele é um cara que, assim, ele se preocupou muito com a questão da justiça, com a questão do autorrespeito, né? Só que o John Rawls, ele foi até um certo ponto, né? Dentro da obra dele, e isso faz todo sentido, dentro da obra dele, ele se limitou a tratar da humilhação praticada por instituições. E isso, no edifício teórico do John Rawls, gente, faz todo sentido. Ô, pessoal, vamos pensar aqui, ó. Não dá para tratar de todos os temas no mundo, certo? Não dá para abraçar o mundo. Então, os autores fazem escolhas, né? Quer dizer, bem, eu quero dissertar com qualidade sobre este tema e sobre este tema, e neles eu me focarei sob pena de perder o foco, de perder, né? Enfim, então o John Rawls, ele se focou aí na humilhação que ele denominou a humilhação das instituições, que são essas duas que a gente conversou, né? A humilhação do cidadão e a socioeconômica. Mas, depois do John Rawls, vieram, ou até contemporâneos, na verdade, ao John Rawls, houve autores que sim se dedicaram e ainda se dedicam a pensar a humilhação sob um outro ponto de vista, porque eles pensaram assim, tá, mas espera aí, são só as instituições que humilham as pessoas? Será que as próprias pessoas não se humilham entre si? Será que um indivíduo não humilha o outro também? Ele responde afirmativamente para essa questão. Então, um desses autores é o que aparece aí na tela para vocês, o Margalit, que nasceu em 1939, ele ainda é um autor vivo, ainda é produtivo, né? E olha que interessante a forma como ele vai definir humilhação. Ele diz assim: humilhação é qualquer atitude ou condição que constitua um bom motivo para que uma pessoa considere que seu autorrespeito, ou seja, o seu respeito à própria humanidade, foi injuriado. É boa essa definição, hein, gente? Qualquer atitude ou condição que constitua bom motivo para que uma pessoa considere que seu autorrespeito foi injuriado. Dessa forma, ele amplia bastante a definição que tinha aparecido lá anteriormente no John Rawls, né? Então, ele diz assim, olha, humilhação não é praticada só pelas instituições, os indivíduos entre si também praticam humilhação. E o que é humilhação? É quando você sente que você tem um bom motivo para achar que o seu autorrespeito foi injuriado. Isso é humilhação, né? E aí o Margalito, ele segue dizendo assim, outra coisa,
Será que só existem 2 tipos de humilhação? Porque lá no Rawls tinha 2 tipos, né? Vocês estão lembrados? Humilhação ao cidadão e humilhação socioeconômica. Daí o Margalito diz assim, mas será que só existem 2 tipos de humilhação? Deixa eu pensar nesse negócio direito. E nesse pensar, o Margalito chega, assim, numa forma, que é essa que aparece aí na tela para vocês, que é o entendimento dele a respeito da caracterização do humilhado. Vamos pôr aí na tela. Então, ele diz assim, a próxima, o que é o humilhado, né? É toda e qualquer pessoa que seja tratada como se não fosse humana. O que é humilhação? Tratar qualquer pessoa como se ela não fosse humana. A definição do Margalito. E o que é tratar uma pessoa como se ela não fosse humana? Bom, quando você a trata como um objeto, ou como uma máquina, ou como um animal não humano. Quando você trata uma pessoa como um indivíduo não livre, submisso ou subhumano, como se ele fosse assim, de alguma categoria inferior. Ou quando você trata um indivíduo considerando que a participação dele em grupos sociais, enfim, é ilegítima, como se ele fosse indigno de poder participar de determinados grupos. Tudo isso, diz o Margalito, tudo isso são atitudes de humilhação. Tudo isso consiste em humilhar outro indivíduo. O Margalito, gente, ele tem um negócio muito interessante, porque ele não é um idealista não, viu, pessoal? Olha aí na parte de baixo da tela. Ele não acredita que o mundo seja assim, borboletas voando e musiquinhas tocando, né? Ele diz assim, é o seguinte, aqui é filosófica negativa. Não vamos pensando que o ser humano vai para a política porque ele quer fazer justiça. Nada disso. A política só existe porque a injustiça existe, porque a humilhação existe. E aí o que a gente tem que tentar fazer? Em vez de ficar idealizando um mundo em que não ocorra humilhação em canto nenhum, a utopia e passarinhos voando, não, esquece isso. Vamos pela filosófica negativa. Seguinte, em vez de tentar construir o bem absoluto, vamos perseguir o mal. Vamos perseguir o mal. Aonde houver mal, a gente desfaz. Aonde houver humilhação, a gente pune, a gente desfaz. É um imperativo moral, então, para o Margalito combater a crueldade, combater a humilhação. Porque o Margalito não acredita, na verdade, que poderíamos chegar tão facilmente a um mundo ideal. Certo? Ele pratica aí essa tal da filosófica negativa. Vamos pelo contrário, vamos pela negação. Não vamos buscar o ideal, não, vamos pela negação. Vamos buscar o que de ruim está acontecendo e vamos tentar combater. Essa é a perspectiva do Margalito, da filosofia negativa, né? E aí, seguindo então na tela, o que o Margalito diz? Por que as pessoas merecem ser respeitadas? Será que é porque tem uma razão positiva lá do Kant? Porque todo mundo tem propriedades que devem ser universalmente preservadas, uma delas é o respeito e bababá? Não, não é isso, Margalito diz. Será que temos que respeitar todo mundo porque o respeito é uma expectativa de comportamento almejado e Não, diz o Margalito. Querem saber? Filosófica negativa. Por que todo mundo tem que ser respeitado? Simples. Porque toda forma de crueldade, injúria e sofrimento que sejam socialmente desnecessários devem ser evitados. Por quê? Porque impedem os indivíduos de exercerem a sua liberdade. Em última instância, gente, para o Margalito, percebam aí, a humilhação equivale a uma afronta ao exercício individual da liberdade. Isso não é desejável em uma sociedade que se queira democrática e decente, porque o termo que o Margalito usa é esse, decente. Uma sociedade que combata as diferentes formas de humilhação, né?
E então, eu vou pôr aí na tela só assim para lançar uma flecha, né, de reflexão, algumas perguntinhas inspiradas na ideia de sociedade decente que o Margalito fala, sabe? Uma sociedade em que a gente combata as formas de humilhação. Vamos pensar, o que representou a abolição da escravatura no Brasil? Será que representou realmente o fim da humilhação de uma determinada população? O que são hoje a pobreza e a miséria? Será que não são efetivamente formas de humilhação da população mais pauperizada? E essas 3 perguntinhas que eu destaquei em azul, são perguntas que elas são uma lanterna que vocês vão colocar no meu caminho para a gente pensar um pouco melhor sobre humilhação, porque na próxima aula eu quero falar sobre humilhação em alguns públicos muito específicos. Eu quero falar sobre humilhação contra os idosos, eu quero falar sobre racismo. E eu quero falar, eu não coloquei aí, mas eu quero falar também sobre a condição de gênero, a condição da mulher no Brasil. É por isso que, pensando nessa perspectiva que a gente conversou hoje sobre humilhação, eu quero convidar vocês a serem a lanterna no meu caminho, iluminando a minha próxima aula com as opiniões de vocês. Onde vocês vão colocar essas opiniões? Se quiserem, é claro, é só um convite. Nesse link que está aí na tela. Esse link leva para uma pequena pesquisa que eu elaborei e que eu gostaria muito de poder contar com a participação de vocês, para a gente poder conversar um pouquinho mais sobre humilhação na próxima aula, focando na velhice, no racismo e nas questões de gênero no nosso país. Vai ser muito bom se eu puder ter a opinião de vocês aí na pesquisa. E deixo ainda algumas sugestões para quem tiver um tempinho e tiver pique. Tem um filme maravilhoso da Ana Mui Laerte, de 2015, que trata magistralmente do tema da humilhação. E esse livro que eu deixo aí de sugestão, Memórias do Subsolo, do Dostoiévski, porque, gente, se teve um autor nesse mundo que tratou de humilhação com mais propriedade, com mais majestade, esse daí é o Dostoiévski. Leiam que vale a pena. Eu me despeço com muito, muito carinho, muita gratidão, mando um beijo enorme para todos vocês e toco para o Marconi. Fê, muitíssimo obrigado por essa aula maravilhosa que você nos concedeu. Né? Me despeço aqui utilizando até a palavra do Pedro, que disse para você, especialmente no chat, Fernando, eu não sou câmera, mas meu foco é você. Você conseguiu, de fato, captar a nossa atenção aí com essa aula brilhante. Eu vou deixar um pedido público aqui para a Fê também. Alguns alunos levantaram a questão de que não entenderam, Fê, a questão da humilhação socioeconômica. Então fica o nosso compromisso aqui que a gente vai retomar esse assunto nas nossas próximas aulas. Quero pegar o comentário da Jaqueline, que aqui falou, olha, eu já fui humilhada na escola. E a gente está refletindo sobre humilhação, Jaque, justamente para que isso mude, não só na escola, mas na nossa vida de maneira geral. O Paulo Henrique disse o seguinte, se eu humilhar alguém que é superior a mim, eu serei superior a ele? E isso é uma reflexão que a gente vai levar para a próxima aula também. Humilhar faz de mim alguém superior? Vamos pensar sobre isso. E por fim, o Pedro também disse, o que sabemos é uma gota e o que ignoramos é um oceano. E Descartes dizia, eu dou tudo que eu tenho, tudo que eu sei por metade do que eu ignoro. Então vamos dar esse tudo aí, que na próxima aula a gente vai ignorar um pouquinho menos. Até a próxima aula e não se esqueçam de preencher a nossa avaliação. Um abraço, gente. A escola pode estar distante, mas as aulas não. Por isso, o governo de São Paulo criou um aplicativo online de aulas com chats para todos os estudantes da rede pública de ensino durante a quarentena.
O acesso à internet é gratuito e você ainda pode assistir às aulas ao vivo nos canais digitais da TV Cultura. Baixe o aplicativo e estude.